A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus. Os filhos de Deus digam amém. As filhas de Deus digam amém. Todos juntos agora, filhos e filhas de Deus digam amém. Graças a Deus pela bondade dEle e misericórdia dEle, estamos reunidos aqui mais uma vez. Falar sobre a dor humana não é uma coisa muito fácil. Falar sobre o sofrimento. E esta foi uma semana dificílima para todos nós da igreja. Ainda ontem houve mais um falecimento do nosso irmão Nilson César. Durante essa semana eu preparei 4 mensagens para pregar. E depois de preparar as 4, eu estava muito inquieto e não sabia qual delas pregar. A dor humana é um terreno sagrado. Cada um de nós a percebemos de uma maneira, reagimos de alguma maneira à dor, ao sofrimento, ao luto, de formas diferentes. No sábado de manhã, às 5 horas da manhã, veio uma palavra ao meu coração, que eu quero compartilhar isso com os irmãos. Durante aquela semana, eu estava lendo um livro de um irmão muito querido aqui de Maringá, nosso amigo, companheiro de ministério, chegamos praticamente juntos em Maringá, Dr. Juan Molina, e ele escreveu um livro sobre as perguntas que Jesus fazia às pessoas. E é um livro muito bom, muito interessante, eu recomendo a todos. Tem pessoas aqui da família dele que podem ajudá-lo a encontrar o livro. E o que me veio no coração é que muitas perguntas que eram feitas por Jesus às pessoas era com o propósito de ensiná-las. Mas os discípulos faziam muitas perguntas também a Jesus. E perguntas sem muito sentido. Porque Jesus, ele explicava sempre as mesmas coisas para as pessoas e eles não entendiam. Ele usava parábolas, temas, histórias, para ver se as pessoas conseguiam entender o que ele estava tentando dizer. E em Mateus, no capítulo 16, ele, depois de explicar para eles que ele iria morrer, ressuscitar, voltar para eles através do Espírito Santo, o texto diz lá em Mateus que eles começaram a arrazoar entre eles. E Jesus, percebendo arrazoar, eles começaram a especular intimamente e expressar um para o outro, mas do que ele está falando? Que ele vai morrer? E Jesus já vinha explicando isso já há muito tempo, mas eles não entendiam. Então, naquele momento, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, Jesus se dirige a eles e, percebendo que eles estavam discutindo aquilo, ele diz para eles: naquele dia, nada perguntareis. E eu quero convidar vocês a repetirem após mim, para vocês lembrarem desta palavra que vamos compartilhar hoje. Eu vou falar e após a minha fala vocês repetem juntos. Naquele dia, não é para todo mundo repetir, tá? Você está aqui comigo. Naquele dia, nada perguntareis. Nada perguntareis. O texto de João, capítulo 16, verso 23, ele diz assim:
naquele dia nada perguntareis, porque quando me pedires, tudo que me pedires eu os atenderei. E essa pergunta, ou essa proibição, ou essa palavra de Jesus a eles, é porque eles não estavam entendendo a ressurreição. Porque eles estavam vivendo num tempo de muita aflição, como nós estamos vivendo hoje. E há muitas pessoas que acham que o sofrimento que nós estamos tendo, ele é um sofrimento que nunca aconteceu na humanidade. Ele já aconteceu na humanidade, ao longo da história, sempre houve períodos de grandes sofrimentos. É verdade que esses que nós estamos vivendo, eles têm a ver com a profecia de Jesus de Mateus 24, 21. Porque haverá então uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. O que Jesus está dizendo é que vai chegar um momento no mundo, e parece-me que ele já está muito próximo, em que a aflição humana vai ser tão grande, tão imensa, que não vai poder se repetir mais. E nós estamos vivendo um período de grande aflição, de grande sofrimento. Nós estamos constatando isso, vivendo essa experiência. Nós temos visto pessoas passando por dificuldades, pessoas morrendo. Nós estamos vendo pais agredindo os seus filhos, matando os seus filhos, filhos agredindo os seus pais, matando os seus pais. Nós estamos vendo um período de violência extrema, absurda. Nós estamos vendo pessoas completamente enlouquecidas, enfurecidas, perdidas. Nós estamos vendo pessoas absolutamente adoecidas, tomando decisões as mais absurdas. A Bíblia diz no texto de Mateus que os homens, os seres humanos, iriam andar e desmaiar de terror pela expectativa das coisas que poderiam ver. Jesus estava falando e fazendo uma profecia a respeito do pânico que tem tomado conta da vida das pessoas. As pessoas estão desmaiando, morrendo de medo, de temor, de pavor. E eles perguntavam para Jesus, porque não confiavam. Percebendo Jesus que o desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. O que Jesus estava dizendo é que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, que ele iria ao Pai e iria voltar. Mas eles não conseguiam se confiar em Jesus e acreditar que seria possível alguém morrer e ressuscitar. Apesar deles que terem convivido com Jesus todo o tempo, eles não conseguiam crer. Apesar deles terem visto todos os milagres que Jesus havia feito, apesar deles terem visto Jesus fazer os aleijados andarem, os surdos ouvirem, os mudos falarem, os mortos, ou um morto pelo menos, que a Bíblia relata, ressuscitar ou dois, mas eles não conseguiam crer em Jesus, e por isso eles ficavam infelizes, por isso eles ficavam entristecidos. Na mente deles Jesus iria morrer, e iria morrer. Por isso eles queriam saber, por isso eles questionavam. Eles queriam saber quando Jesus ia reunir e implantar o seu reino aqui na terra. Eles queriam saber quando que Jesus ia descer, talvez com uma nave cheia de anjos, e arrebentar com aqueles imperadores romanos que dominavam. Eles queriam saber a respeito daquilo e acabar com aquele sofrimento que eles estavam envolvidos. Eles sofriam muito naquela época. O povo de Israel estava escravizado. Os reis daquela época eram brutais.
cruéis. Tibérios, que era o imperador romano da época de Jesus, ele era um promíscuo, e ele tinha vários asseclas ou ministros que eram tão promíscuos quanto ele. Um deles chamava-se Cláudios e tinha uma ilha onde ele retirava as crianças entre 11 e 12 anos e levavam para aquela ilha meninos e meninas para serem abusados sexualmente. Aquele povo via os seus filhos serem escravizados e dominados por aquela proposta do Império Romano. E o sofrimento era muito grande. E eles não conseguiam acreditar que Jesus iria morrer e ressuscitar. Por causa do sofrimento deles, eles queriam uma libertação imediata. Quando eu me converti, eu tinha muitas perguntas no meu coração. Eu perguntava a Deus, até eu me converti aos 18 anos e alguns meses, 6 meses, eu perguntava para Deus, por que eu estava no mundo? Era a pergunta que eu fazia a mim mesmo. Por que Deus permitira que eu continuasse no mundo se meu pai havia morrido? Por que Deus permitira que eu continuasse a minha vida se a minha mãe, depois de 1 ano, havia me doado? Eu perguntava para Deus por que eu existia enquanto pessoa. No dia da minha conversão, eu comecei uma oração dizendo para Deus e fazendo essas perguntas para Deus. Mas a graça de Deus invadiu a minha vida com tanto poder e tanta força, que nunca mais eu fiz perguntas para Deus. A graça de Deus tomou conta do meu coração, que eu olhava para o meu passado, e aquela cura que deveria haver na minha vida pelos traumas da minha infância, por tudo que eu passei nas diversas famílias que eu morei, pela forma como eu fui tratado pelas pessoas, agora a graça de Deus tomara conta do meu coração, de tal maneira que não havia mais perguntas a serem feitas. Não havia mais. E a partir dali eu comecei a compreender que não há sofrimento ou dor que eu deva ficar perguntando a Deus. Não há angústia, não há aflição que vem à minha vida que eu tenha que ficar perguntando a Deus por que aquilo está acontecendo comigo. Há paz no meu coração, pela convicção, pela certeza da presença de Deus na minha vida. Porque eu criei e eu creio em Jesus. Eu creio que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele foi ao Pai e que Ele voltou para morar em pessoas como eu e como você. Todos os dias de manhã, eu não sei como é que você vai reagir a isso. Talvez você ache até uma certa prepotência. Mas todos os dias de manhã, quando eu me levanto, e ultimamente eu faço uma caminhada até a igreja no período da manhã, quando eu vou andando ali pelas ruas, eu vou orando e dizendo para mim mesmo, pela fé, eu sou habitado pela pessoa de Jesus. E eu passo pelas pessoas com essa convicção dentro do meu coração, pela fé, Jesus está aqui, batendo no meu peito, no mesmo ritmo que o meu coração bate. Ele é vivo e real na minha vida. Então eu não tenho mais perguntas para fazer. Porque quais seriam as perguntas que nós deveríamos fazer para Deus? Dependendo do lugar, da sua formação, daquilo que você tem aprendido do Evangelho, talvez você pergunte, por que eu não tenho um carro novo? Talvez você pergunte, por que eu não tenho aquela casa mais própria? Talvez você pergunte, por que eu não tenho um namorado?
Talvez você pergunte por que eu não tenho um casamento como eu idealizei, como eu sonhei. Que pergunta você vai fazer quando você estiver diante do ressuscitado? Quais serão as perguntas que você vai perguntar? O que você vai dizer para Ele? Você vai perguntar para Deus, por que o Senhor me deu esse corpo? Você vai perguntar para Deus, por que Deus te fez homem? Ou por que Deus te fez mulher? Que angústia é essa que está dentro do seu coração? Essa é a sua aflição? Essa é a sua dor? Quem está diante do ressuscitado, quem está frente a frente com o ressuscitado, quem olha a vida na perspectiva de Deus, ele não tem perguntas para fazer a Deus. A tristeza é momentânea. Jesus disse para ele: em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus então, vendo que eles não acreditavam, explicou para eles: olha, vocês vão ficar tristes, mas a tristeza é momentânea, porque eu vou morrer, vou ao Pai, vou voltar, vou ressuscitar, e aí a alegria de vocês será completa, vocês se alegrarão, eu voltarei para vocês. Nesse momento vocês estão tristes porque vocês não confiam, vocês não acreditam. E aí então ele usa uma parábola da mulher grávida para explicar para eles que assim como eles estão tristes, assim acontece com a mulher quando ela está grávida. Quando ela está para ganhar o bebê, ela sente dores, ela tem medos, ela tem temores, como vai ser, como vai acontecer, que tipo de criança virá, ela tem medos, mas quando nasce a criança, a alegria é completa. Era isso que Jesus estava dizendo. Ele diz: chorareis e vos lamentareis, o mundo se alegrará. Porque o mundo olhava para Jesus de uma forma estranha. O mundo achava que Jesus era um transtorno para eles. O mundo olhava, e aqueles imperadores e aquelas pessoas, e os religiosos inclusive, olhavam para Jesus e rechaçavam a Jesus. E quando Jesus morreu, foi motivo de alegria para o mundo. Eles se alegraram. Provavelmente eles foram fazer festa. Eu conto uma historinha para tentar ilustrar isso para vocês. Quando falo sobre isto, o diabo, ele, quando soube que Jesus havia morrido, ele se alegrou. Ele reuniu os demônios todos e foi para o inferno. E o inferno, diferente do que muitos pensam, era um lugar gostoso, sombra, ar-condicionado, água fresca, rede. E aí eles reuniram e pensaram: agora está tudo resolvido. Essa proposta que eu tenho para o mundo, de destruir, de matar, de enganar, vai prevalecer, vai acontecer. E essa proposta de viver, de enfrentar, de amar, de querer bem as pessoas, essa proposta não terá mais espaço. E aí, quando ele estava descansando, ele ligou a televisão e ficou atento no WhatsApp. E aí veio a notícia: Jesus ressuscitou. O diabo se apavorou, pulou da rede, ficou apavorado. Falou: não, vamos conferir isso aqui. Vamos ver se não é fake news. E imediatamente reuniu os demônios de volta e trouxe de volta para a superfície da terra, para pressionar, para marcar a vida das pessoas, para destruir as pessoas, para fazer a mente das pessoas pensarem ao contrário.
Aquela alegria que ele teve quando Jesus morreu, agora estava dissipada, porque Jesus ressuscitou. A tristeza é momentânea, porque Jesus ressuscitou e mora no coração daqueles que nele creem. Ele diz, Jesus Cristo é quem diz: aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, viverão. É Ele quem diz: quem crê em mim, passou da morte para a vida. É Ele quem diz: a tristeza pode durar toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não é porque as circunstâncias vão mudar, não é necessariamente isso, mas é porque Ele vem para dentro do nosso coração, para nos capacitar para viver a vida que agrada a Ele e que é digna de ser vivida. A paz a partir da ressurreição. Então aí, João capítulo 16, verso 33 diz assim: essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Primeiro, a paz. Isso é fundamental você entender. Não é a paz porque as coisas estão dando certo. Não é a paz porque agora você tem um bom trabalho. Não é a paz porque agora a sua família está ajustadinha. Tudo isso é bom, é saudável. É paz mesmo que você não tenha um bom trabalho. É paz mesmo quando você não tem as soluções imediatas para os seus problemas familiares. É paz mesmo quando você está em lutas interiores e conflitos por causa da pessoa de Jesus em você. É uma paz que vem do fato de você crer que você é habitado por Jesus. E você ganha paz e ganha serenidade. Você ganha sossego. Olhe para a cruz. É o convite de Jesus. Eu morri. Olhe para o túmulo vazio. Eu ressuscitei. Agora olhe para vocês mesmos. Creiam que vocês são habitados por Jesus, por mim. Você crê que você é habitado por Jesus? Se você assim crê, essa paz começa a ganhar seu coração. Ela começa a vir ao seu coração. E você olha para os sofrimentos, para as angústias, para as aflições ao seu lado. E você cada vez mais vai confiando nele e ganhando paz, crendo que todas essas dificuldades serão vencidas pela graça e pelo poder do Deus eterno, que habita o coração daqueles que o buscam e o amam. Os vencedores são aqueles que, no mundo, passais por aflições. Então, nós estamos vivendo num mundo de muitas aflições. E eu tenho pensado quais são as aflições que as pessoas têm. As aflições que as pessoas têm nesse tempo, elas são na sua maioria aflições ligadas a essas questões aqui da terra. Às vezes eu fico na sexta-feira lá no culto dos adolescentes, eu fico no escritório e vejo os adolescentes chegando, 80, 90, os pais, alguns pais ajudando ali, e eu fico olhando aqueles jovenzinhos e aquelas mocinhas chegando. Talvez alguns de nós que já somos adultos, a gente não saiba o que é a aflição de um adolescente. O que se passa no coração deles. Quais são os conflitos que eles têm? Alguns, eu acho que nem se importam muito com o que se passa na mente deles.
Uma criança hoje com 9, 10, 11 anos, ele já viu imagens de pornografia que talvez nenhum de nós com 60 anos tenhamos visto. Essas crianças chegam nas escolas hoje e eles são assediados, e as propostas ideológicas e promíscuas são feitas a eles de forma que eles ficam em conflito profundo da identidade deles. E muitos de nós, os pais, não nos importamos. Então, quando eu fico olhando aqueles jovenzinhos, eu fico imaginando a aflição que eles têm na alma e nas emoções deles. E a minha aflição, então, como pastor é: Senhor, será que os pais da igreja onde eu sou pastor estão preocupados com seus filhos? Será que eles estão orando pelos seus filhos? Será que eles estão orando com os seus filhos? Será que eles estão abrindo a Bíblia e conversando com eles? Alguns pais dizem: ah, pastor, mas agora eles são adolescentes, é tão difícil. Então não deixa ele chegar na adolescência, começa antes. Começa quando eles têm 1 ano, 2 anos, conte as histórias bíblicas para eles, ore com eles, mostre quem é Jesus para eles, aponte quem é Deus para eles, ensine a palavra de Deus para eles terem a mente deles construídas no Senhor, porque no mundo eles terão aflições. Eu fico muito impactado com a indiferença e o desamor com que as pessoas tratam uns aos outros e a própria família. Algum tempo atrás, recebi um jovem casado, promissor, cheio de possibilidades na vida. 2 crianças, uma recém-desmamada e a outra 3, 4 anos. E ele então se postou na minha frente e disse assim para mim: eu estou deixando a minha esposa. Mas por quê? O que aconteceu? Ele disse: eu fui para um terapeuta e ele me disse que eu tenho que assumir a minha identidade. Ele não sabe o que é aflição. Ele não sabe o que é a aflição de uma criança de 1 ano, 2 anos, viver sem a referência de um pai. Que crueldade! Que crueldade você deixar os seus filhos, você abandonar os seus filhos, você abandonar a sua família, seja por qual for o motivo. Aquelas crianças no mundo terão aflições. A vocês que foram criados por pais que se separaram, vocês sabem como é luta isso para vocês. Vocês que foram criados como eu fui, ser uma referência de um pai, sabe o que significa isso. Graças a Deus que há um Deus eterno, que é o Pai de todos nós, que promete que Ele acolhe aqueles que não têm pai, que Ele acolhe os órfãos e os abraça e os ama e os protege e os cura e os trata e dá vida para eles.
No mundo tereis aflições. Qual é a sua aflição? Casa nova, um emprego, trabalho. Quando você estiver frente a frente com o ressuscitado, você vai perguntar para ele: Senhor, por que eu tive aquele câncer? Por que eu passei por aquilo? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Essa palavra passais por aflição, se você estivesse numa religião budista, como o Zen, né? Como era na minha época em que eu era... Como é que eu vou falar? Nem eu sei mais como é que se fala hoje. Mas na minha época falava que um cara assim do meu estilo, antes de ser cristão, era um bicho grilo. Eles falavam, cabelão, umas coisas que eu nem posso contar para vocês, rolava. Aí na aflição, naquela época, que eles aconselhavam a gente, é ir para a beira da praia, subir numa montanha assim, e ficar esperando o sol nascer, ou esperando o sol se pôr. Você ficava lá, zen, zen. Se você for de uma formação budista, provavelmente você aprendeu que para diminuir as aflições você tem que eliminar os desejos, porque se você não tiver desejos, você não vai ter sofrimento. Se você for adepto da religião espírita, e há muita gente aí me vendo, você vai ouvir que é assim mesmo, faz parte da pedagogia purificadora. Ou seja, no tempo passado, na outra geração, você fez muita coisa errada e agora você está purificando. Então o que você tem que fazer agora é fazer umas coisas boazinhas para na próxima geração, na próxima encarnação, você ser alguém mais leve. Se você for de uma formação católica, talvez eles digam para você: você vai superar as aflições se você fizer uma procissão, se você andar de joelho, você subir a escada, se você rezar tantas Ave Marias. Se você for de uma igreja evangélica, pelo menos algumas delas, que hoje são a maioria, eles vão dizer assim para você: você está passando por aflições, é porque você não dá o seu dízimo na igreja. É porque você não dá a sua oferta. Aumenta a sua oferta que a sua aflição vai acabar. Pega essa casa que você está pagando a prestação, vende, entrega tudo aqui na igreja, que a sua dor vai acabar. Aí Jesus vem e diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tenha uma boa atitude. Tenha fé, confia em mim. Eu morri, eu ressuscitei, eu dei a vida na cruz, e eu ressuscitei e voltei para morar dentro de você. Tenha bom ânimo, levante-se, a aflição vai passar em nome de Jesus. É por causa dele. E ele diz assim: eu venci o mundo. Na época de Jesus, vencer o mundo era ser como aqueles imperadores, era ser promíscuo, era ser um abusador, era escravizar pessoas, era matar pessoas, era crucificar pessoas. Quanto mais violento, mais agressivo, mais conquistador de terras e territórios, não importando o que acontecesse, mais era reconhecido. Não é muito diferente hoje.
Jesus disse: eu venci o mundo, porque eu morri e ressuscitei, e voltarei para vocês. Mandarei o Espírito Santo. Eu amo vocês. O Pai ama vocês. E se vocês crerem em mim e me obedecerem, eu e o Pai viremos e faremos morada dentro de você, dentro do seu coração. E você vai ter um poder para vencer qualquer luta que você tiver nessa terra. E mais do que isso, você vai ter o poder para vencer a morte. E um dia você estará comigo, reunido comigo na eternidade. Ah, meu irmão, qual é a sua aflição? Parece que quando eu prego isso, eu me sinto na contramão. Eu me sinto na contramão. Parece que as pessoas não acreditam. Parece que elas têm um Deus que está morto. O testemunho dos vencedores: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esses são os vitoriosos, esses são os vencedores. Meus irmãos, sabe o que aconteceu quando Jesus ressuscitou? A primeira pessoa que ele encontrou, depois que ele ressurgiu, sabe quem foi? Maria Madalena. Sabe quem era Maria Madalena? Uma mulher de quem ele expulsara os demônios. Uma mulher que era desprezada por todos. Uma mulher que ninguém valorizava. Uma mulher que ninguém queria ver, encontrar. Uma mulher que foi condenada. Foi ela que ele encontrou. E ela creu que era ele. E ela saiu no desespero de alegria para dizer aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Porque ela creu. E a ressurreição que agora estava presente para ela veio para dentro do coração dela. E quem creu revolucionou a sua própria vida e o mundo. É esta fé que vence o mundo. É esta fé que fez Pedro dormir na cadeia, roncar, sob o risco de amanhecer e ser decapitado, porque a fé que vence o mundo é a vida de ressurreição que o Senhor nos dá. É esta fé que fez com que Paulo e Silas fizessem uma reunião, convidassem os carcereiros, montaram uma banda para fazer um louvor, porque Cristo ressuscitou. Esta é a fé que vence o mundo. Nessa noite eu quero te convidar. Se você quer crer em Jesus, sair dessa religiosidade e abraçar esta fé que vence o mundo, a pessoa de Jesus Cristo, e viver para Ele. Irmãos, se vocês, irmãs, se nós cremos dessa forma, o nosso jeito de chegar aqui na igreja seria diferente. O nosso jeito de andar seria diferente. O nosso jeito de louvar seria diferente. O jeito que você volta para sua casa hoje vai ser diferente. Quando você olhar para os seus filhos, você vai saber que eles terão aflições no mundo, mas você vai saber que eles poderão vencer se eles tiverem a mesma fé que você tem em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, não desistam daqueles que estão ao seu redor. Ame-os e faça-os conhecerem a Jesus Cristo. Ore por eles, ore com eles, chorem por eles. Convide o seu marido, a sua esposa, juntos orem.
qual é a sua aflição. Se Deus falou com você nesta noite, eu quero te convidar para você ficar em pé. E juntos, a gente aplaudir ao Senhor Jesus. E dizer glória a Deus. Aleluia, porque Ele vive. Aleluia, porque Ele mora no meu coração. Aleluia, porque Ele me faz capaz de vencer todas as aflições desse mundo. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Jesus amado, abençoa os teus filhos, enche-os com a tua vida, que eles creiam em Jesus ressuscitado, que eles sejam fortalecidos na fé e que eles saiam daqui sabendo que Jesus Cristo vive, é eterno e dura para sempre, mora nos nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.